nós vamos falar sobre a ansiedade, a insegurança e a tendência que temos de reprimir as nossas emoções. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga. Ela é especialista em dependência e liberdade emocional. Ela também é palestrante, escritora e formadora de mulheres confiantes. Doutora Nájima Alencar, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que são as nossas emoções. Perfeito. Olha, antes de nós abordarmos os assuntos específicos, doutora, eu gostaria que você falasse pra gente sobre a sua participação num livro que já se tornou um best-seller, né? Ele está em primeiro lugar na categoria autoajuda e também em terceiro lugar na categoria geral. O livro que tem como título Você Brilha Quando Vive Sua Verdade. E a doutora participou, então, nesse livro. Eu gostaria que você falasse sobre a sua participação. Muito legal. Esse livro, inclusive, está aqui atrás, né? E aqui comigo também. Esse livro, ele foi um momento muito importante da minha história, da minha carreira, porque é aquela sensação de que você distribui para o Brasil inteiro um pouquinho do nosso conhecimento. E esse livro aqui, ele fala de tudo que a gente precisa saber com relação à nossa verdade. O que é isso, né? Porque é muito fácil. O que a gente mais encontra hoje em dia são pessoas que estão totalmente desconectadas e perdidas dos seus propósitos, das suas próprias verdades, vivendo todos os dias sem causar um impacto no mundo, sem deixar um legado, né, para o mundo. Por quê? Porque isso acontece muitas vezes por estar desconectada de si mesmas. E esse momento, esse livro é o que ele traz, é aquele momento de resgatar, é o momento de reconstruir. E a gente só consegue deixar o nosso legado no mundo e ajudar pessoas a partir do momento que a gente consegue se ajudar. Então, a partir do momento que a gente reconstrói a nossa identidade de uma forma genuína, verdadeira, a gente consegue alcançar a nossa felicidade, consegue alcançar os nossos objetivos. E fazer isso sem descobrir a nossa verdade é impossível. Então aqui a gente entende como verdade a nossa autenticidade. E aí, foi aí que o Eduardo Chiniachik e a Karine, eles reuniram um dos maiores nomes de desenvolvimento pessoal e graças a isso eu estive aqui no meio como um presente, né? Eu estive aqui no meio também dessa galera selecionada para poder falar sobre isso. E o meu capítulo eu falo sobre a importância de sentir, mas tenho certeza que já já a gente vai explorar mais ainda ele, né? E esse livro aqui, ele foi feito, cada capítulo, os autores eles trazem aquilo que eles entendem como ferramentas para você descobrir a sua verdade, a sua autenticidade. Maravilha. Transformando, então, a sua vulnerabilidade em uma jornada preciosa, né? Que é o subtítulo desse livro. Muito bem, já já a gente explora um pouquinho mais, porque agora vamos falar sobre as emoções, como reconhecer, a dependência emocional também, né? E tem a dependência emocional, gente, na vida pessoal e também na vida profissional. Nós também vamos falar sobre o relacionamento abusivo e a importância de buscar ajuda por um profissional. Já viu que está recheado, né, de informação aqui a nossa entrevista. Então, doutora, vamos lá. Por que é tão difícil controlar a ansiedade e também as nossas emoções? Essa é uma pergunta muito boa. Eu entendo, e é uma coisa que eu escrevo nesse livro, que um dos maiores problemas não é sobre essas emoções em si, é sobre a gente não se permitir sentir essas emoções de uma forma certa. Então, tem certo e errado para sentir uma ansiedade, para sentir uma tristeza? Muitas vezes sim. Porque se não tiver a forma correta, você implode ou você explode. Então, por que é tão difícil de sentir a ansiedade ou sentir essas emoções? Porque a gente, ao não sentir, a gente vai acumulando, até que tem uma hora que a gente não dá conta mais.
que é a panela de pressão que estoura. Dentro do livro, eu abordo como a caixa de Pandora emocional. Caixa de Pandora porque a gente só vai jogando lá, né? Então, a gente joga ali as nossas vulnerabilidades, a gente joga os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dependências, e tudo fica ali até que tem um momento que aquilo explode. E quando isso explode, é quando vem uma crise de ansiedade muito forte, é quando muitas vezes a gente passa por um estado depressivo com muita dificuldade de fazer coisas simples do dia a dia. Muitas vezes isso vai para o burnout, então vai afetar o seu trabalho também. Então, o sentir, ele está na base de você conseguir, de forma efetiva, gerenciar suas emoções. Perfeito, doutora. Gerenciando as emoções, aí a senhora falou da situação que a gente vai guardando, uma hora, claro, né, é óbvio, vamos explodir. E aí, essa explosão, ela é considerada como uma emoção negativa? E se for, a emoção negativa, ela tem importância? Excelente pergunta. Sim, ela vai ser sentida como uma emoção negativa, e a primeira reação que a gente tem quando a gente sente uma coisa difícil de sentir é: eu não quero sentir. Eu não quero sentir, eu não consigo sentir isso, eu não quero sentir. E aí a gente volta para a raiz do problema, que é aquele looping infinito de eu me proíbo sentir, logo eu sinto mais. Quanto mais eu sinto, eu me proíbo sentir. E aí fica nesse looping infinito até o momento que isso pode sim explodir de formas muitas vezes psicossomáticas, onde vai para o nosso corpo as nossas emoções. E você perguntou também se de uma forma é bom ou se é ok, né, sentir as emoções positivas, negativas. Negativas, Sim, é importante negativas. A gente sentir, a gente transbordar essas emoções negativas. Eu acho que é muito legal isso, porque a gente tende a classificar, né, as emoções como positivas e negativas, porque é assim que a gente aprendeu, mas emoções são apenas emoções. O que diz se ela é boa ou ruim, muitas vezes, é como a gente lida com elas. E o tanto que elas vão crescendo, implodindo e, muitas vezes, trazendo consequências negativas. Então, veja, a emoção em si é apenas uma emoção. O que é ruim, as consequências negativas que elas trazem. E se tem alguma coisa positiva em sentir assim? Tem. Muitas vezes essas emoções, elas estão ali como um alarme, um sinal. Você precisa olhar para alguma coisa. Principalmente a ansiedade. Eu entendo a ansiedade como uma das emoções mais alertas que pode existir. Então, muitas das vezes a gente fala: nossa, eu tive uma crise de ansiedade, eu estou me sentindo muito ansiosa e o problema da minha vida é a ansiedade. É porque eu sou ansiosa. E a gente tende lá a colocar tudo como se fosse sobre a ansiedade. Mas a ansiedade, ela é uma emoção alerta, que ela tem uma função. A função dela é te mostrar que tem algum problema. A raiz da ansiedade é medo. Então, a pergunta interessante a se fazer é: do que você está com medo? Do que você está com medo de enfrentar, ou de não fazer, ou de fazer? É sobre o quê? A ansiedade por si só, né? Ela é muito boa pra gente. Ela nos regula, é o que traz movimento pra nossa vida, é o que faz a gente acordar todos os dias. Isso é a energia da ansiedade. Se ela está desregulada, atrapalhando a sua vida, o que vai acontecer? Ela vai começar a apitar. Então, ela vai desregular você não consegue dormir direito, começa a comer demais, começa a comer de menos, e fica com o pensamento todo acelerado, fica bagunçada, enfim. Vários tipos de sintomas acontecem quando a ansiedade, ela passou do limite saudável. Então, a pergunta a se fazer também para esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento no fim das contas, essa ansiedade aqui, ela serve para quê? Ela quer me avisar para quê? O que eu tenho que olhar? Muitas vezes o buraco é mais embaixo, e a ansiedade, ela é só uma emoção ruim, entre aspas, que está ali para te mostrar alguma coisa que você precisa encarar.
É bem complexa, né? Essa questão aí de ansiedade, porque a ansiedade a gente fica aí com medo de algo que ainda nem aconteceu, né? Então, estamos ansiosos para alguma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí tem o controle da emoção. Existem algumas atividades que podem ajudar a gente a relaxar o corpo, a relaxar a mente, principalmente quando a gente está diante de uma crise ou então diante de uma ansiedade um pouco mais exacerbada do que é normal? Sim, existem técnicas que você consegue aplicar no dia a dia para que você consiga se autorregular. E a primeira delas sempre é essa pergunta que a gente estava fazendo aqui. O que está me deixando ansiosa? No fim das contas, do que eu estou com medo? O que eu tenho evitado? Porque sempre é uma questão muito, muito sua, muito emocional. A ansiedade, então, ela é uma consequência, né? Então, a pergunta é: qual é o real problema? O que de fato está acontecendo? Essa é a primeira pergunta de autoconhecimento que ajuda a regular, inclusive, a ansiedade. Outro passo super importante que você precisa fazer é identificar esse medo. Então eu tô com medo do quê? Então o que você pode fazer para identificar isso? É perguntar, esse medo é um medo real ou é um medo imaginário? É um medo real? É o que está acontecendo aqui agora? Nesse exato momento, está acontecendo aquilo que eu estou com medo? Se sua resposta for não está acontecendo nada e eu estou ansiosa, muito provavelmente a minha ansiedade ela é projetiva. É aquela ansiedade do pior que pode acontecer. Eu imaginei uma cena e fiquei com a reação do corpo, né? Então, esse é um segundo passo. Pergunte, minha ansiedade ela é real ou ela é imaginária? Né? E o terceiro ponto é, bom, seu corpo já alertou. Sua respiração mudou, você ficou mais ansiosa, você percebeu o seu corpo mudando. O que você faz nessa hora? Você precisa avisar o seu corpo que está tudo bem, que não tem nenhum medo real colocando a sua vida em perigo naquele momento. Então, o que você pode fazer? Técnicas de respiração profunda. A técnica de respiração profunda é aquela que você inspira, coloca o ar na barriga, é o que eu chamo de faz um buchinho. Então, você faz um buchinho, segura ali e solta. É a respiração diafragmática. Essa respiração, ela tem a capacidade de liberar GABA, que é um neurotransmissor responsável pelo relaxamento da tônus muscular. Então, é através dessa respiração profunda. Não é a respiração de pulmão, aquela que a gente só faz assim, isso deixa você mais ansioso ainda. É a respiração diafragmática, aquela que você vai mexer sua barriga. É essa a respiração capaz de regular a ansiedade.